vezes fazem-se ocasiões especiais, e assim tem sido no Natal, na Páscoa, e no meu coração tive a convicção de que hoje era um desses dias. Assim como na última Assembleia em que nós tivemos, onde eu tive a oportunidade de explanar aos irmãos e refletir junto com os irmãos naquilo que a Bíblia nos apresenta sobre a soberania de Deus sobre a Igreja. De que o Senhor da Igreja é Deus, não somos nós. Apesar de sermos uma igreja congregacional e, portanto, decidimos e tomamos as nossas decisões no meio da Assembleia, nós o fazemos no temor de que não somos nós os senhores da igreja. De que não somos nós que trazemos as nossas opiniões, não somos nós que trazemos aquilo que acreditamos e que pensamos e os nossos desejos e as nossas inclinações e opiniões, mas o fazemos no temor de saber que é o Senhor Deus que é Senhor da igreja. E, portanto, o nosso papel como comunidade é nos reunirmos, sim, para juntos tentarmos perceber que vontade é esta de Deus, qual é a vontade de Deus para esta comunidade, para esta igreja, aquilo que devemos fazer, como os devemos seguir, que projetos devemos avançar. E hoje, portanto, não poderia ser diferente. Diante da apresentação de um bebê, não poderia ser diferente. E precisamos, então, refletir, e é uma excelente oportunidade de refletir sobre quem somos. Porque, afinal, se os irmãos estiverem atentos, vão perceber que nós estamos em uma igreja batista. Inclusive, temos com muita alegria, não é? Os batistas gostam bastante disto. Há algumas igrejas batistas, por acaso, que o batistério fica às vezes um bocadinho escondido, as pessoas não percebem, mas em geral, as igrejas batistas gostam de ter ali o batistério bastante visível, para que as pessoas percebam, não é? Nós somos batistas, nós batizamos por imersão, não é? E por que o fazemos? Porque somos chamados batistas. No nosso site na internet e nas nossas mídias sociais, se alguma vez já foram lá visitar, devem ter percebido que nós falamos um bocadinho sobre isto. E dizemos que nós somos batistas porque nós cremos que o batismo ele é uma afirmação da fé. Uma afirmação da fé consciente em Jesus. E a própria declaração de fé da Convenção Batista Portuguesa, no seu artigo 7º, diz, que fala sobre o batismo e a ceia do Senhor, diz o seguinte: o batismo cristão é a imersão do crente em água, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um ato de obediência que simboliza a sua fé no Salvador crucificado, sepultado e ressuscitado. Representa ainda que o convertido morreu para o pecado, tendo-se verificado o sepultamento de sua velha natureza e a sua ressurreição em uma nova vida em Cristo. Amém. É isto que simboliza o batismo para nós. E é por isso que, inclusive, somos chamados batistas. Porque a Igreja Batista foi uma das primeiras igrejas, depois da Reforma Protestante, que começou a batizar adultos. A maioria das pessoas já era batizada. A maioria das pessoas já havia sido batizada na Igreja Católica. Como eu, por exemplo, eu fui. Eu, quando era bebê, eu fui batizado na Igreja Católica por minha família, assim como muitos dos irmãos que nós temos cá em nossa igreja também já haviam sido batizados quando bebés. Entretanto, a palavra de Deus nos apresenta algo diferente, que rapidamente gostaria de refletir hoje com os irmãos sobre este tema. E quando digo rapidamente é porque hoje não só um dia de festa, mas temos ceia também, e portanto para não nos alongarmos muito e para que este momento seja um momento de facto especial. Porque às vezes o momento especial, ele também passa pelo fato de percebermos o significado daquele momento. Há momentos que são especiais, como um casamento, por exemplo, mas que se as pessoas não percebem muito bem aquilo que se passa, não percebem muito bem o significado e o símbolo, perde-se um bocado desse momento especial. Talvez um jantar entre amigos não é a mesma coisa que uma festa de anos, por mais que uma festa de anos possa ser comemorada com um jantar entre amigos. Mas é preciso que o amigo que vai à festa saiba que é uma festa de anos.
Senão, obviamente, ele vai aproveitar e vai ser um momento interessante, curioso. Pronto, estamos aqui, amigos, a conversar e vai ser bom. Mas imagine que depois, então, quando estava a ir para casa, de boleia, com um outro amigo que estava na festa, o amigo diz: epá, por acaso foi muito fixe a festa de anos do Joel, não é? E ele diz: festa de anos? Ah, mas epá, eu não sabia que era anos dele. Eu achava mesmo que era só um jantar pronto entre amigos. Epá, nem o parabenizei. E, portanto, perde-se um bocado daquilo que é o sentido e da alegria que se podia ter. Por isso, nós, como batistas, fomos chamados batistas. Não fomos nós mesmos que dissemos de nós somos batistas. Foram os outros que disseram, eles são batistas. São batizadores, rebatizadores. Porque não creem na validade do batismo infantil. Creem que o batismo ele deve ser feito numa idade onde haja consciência e que, portanto, ele é fruto, ele é resultado da fé aplicada. E alguns talvez questionem-se, mas pastor, nós estudamos aqui no ano passado, quando estávamos a estudar Lucas capítulo 2, que Jesus, como bebê, foi levado ao templo para ser apresentado e que foram feitos inclusive sacrifícios. Lucas capítulo 2, versos 22 e 24, diz então assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Por que é que foi feito assim? Se ele é Jesus, se ele mesmo era o sacrifício que haveria de vir de uma vez por todas, por que então foi feito um sacrifício? Quando Jesus nasceu, foi oferecido um sacrifício. E aqui 3 razões muito simples. A primeira é porque toda a lei precisava ser cumprida para que ele mesmo fosse achado santo, puro, sem defeitos diante da lei. A segunda questão é que a lei, ela apontava para a promessa. A lei apontava para a promessa de que Jesus, de que Deus Pai mesmo providenciaria o sacrifício. E que Jesus era este sacrifício. E, portanto, terceira razão pela qual isto era necessário ser feito é que este sacrifício relembrava pai e mãe e todo aquele que vê um bebê. E que, sejamos todos honestos, os bebés derretem-nos o coração. Na verdade, vemos um bebê, é impressionante. E sei disto, agora a Ana já não é mais um bebê, mas era bebê até pouco tempo. E, portanto, quando andávamos com ela na rua, nós víamos, as pessoas quando a viam e viam um sorriso, ou ela dar um aceno, ou ela simplesmente olhar para alguém, as pessoas já abriam logo um sorriso. Podia ser a pessoa que estava com a cara mais fechada, que parecia que estava até irritada com qualquer coisa, mas quando vê um bebê a sorrir, epá, aquela face que está ali, tão rígida, de repente, dá um sorriso, transforma-se. Por conta do bebê, do sorriso do bebê, aquele sonzinho do chorinho do bebê, aquela tentativa de balbuciar algumas palavras e de alguma forma comunicar-se. Mas este sacrifício relembrava de que mesmo o bebê, mesmo na idade mais jovem, mesmo com poucos dias de vida, e no caso aqui do sacrifício que era feito no templo, era mesmo com poucos dias, o bebê não tinha nem 2 meses de vida quando ela era apresentada ao templo e feito o sacrifício em seu nome. De que este bebê já é um pecador imundo, cheio de pecados, e de que mesmo este bebê precisava também já ele de um sacrifício, porque já é ele um pecador. O sacrifício, obviamente, que era entregue em nome dele pela família, porque afinal, sendo um bebê, não conseguiria ele mesmo ir e oferecer o sacrifício. E, obviamente, o mesmo é válido para as crianças, uma vez que as crianças não têm os meios para ir ao templo e oferecer o sacrifício. Então, a família oferecia de forma substitutiva, em nome do bebê e da criança,
até que tivesse idade suficiente para fazer por si mesmo. Como está escrito em Romanos 5, capítulo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, quando nascemos, já nascemos pecadores. Não precisamos esperar uma certa idade, e a verdade é que, ainda que esperemos uma certa idade, perceberemos o como facilmente, e é piada, já contei isto para os irmãos, e olha, é engraçado, isto ainda ontem aconteceu, não foi, amor? Que nós fizemos uma pergunta para as meninas em casa e dissemos: Ana Catarina, quem foi que fez isto? E ela disse: foi a Laurinha. E nós então chamamos a Laurinha: Laurinha, foste tu que fizeste isto? Ela: não, foi a Ana. A pergunta é: quem é que está a mentir? Não importa, alguém está a mentir. Se calhar as duas, se calhar fizeram juntas. Mas só querem botar a meter a responsabilidade no outro. Não precisamos de muita experiência ou muita idade. Ninguém precisa nos ensinar a pecar. Já nascemos com o bichinho. Já nascemos com o pecado original. Recebemos como herança. Mas agora, apesar de crermos nisso, isto não muda. Já não fazemos sacrifícios. Não fazemos sacrifícios porque cremos que Jesus, Ele mesmo é o sacrifício definitivo de Deus, o Pai, por todo aquele que o recebe. João, capítulo 1, do verso 11 a 13, nos afirma isto. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E este texto é rico, pois aponta-nos aqui uma verdade. A verdade de que, de facto, é pela fé e por uma decisão pessoal. Não é pelo sangue. Portanto, o sangue aqui, quando ele se refere, é exatamente a este sacrifício. O sacrifício que era feito, o sangue que era derramado. Não é pelo sangue derramado. Não é pela vontade da carne. Ou seja, não é a vontade de cada um de nós, o desejo que temos de que os outros conheçam a Jesus e venham a render-se diante dele. Não é pela vontade de homem nenhum. Podemos ter a vontade de que pessoas conheçam e relacionem-se com Jesus, mas isto não fará com que essas pessoas conheçam ou relacionem-se com Jesus. Mas ele diz: mas pela vontade de Deus é que somos nascidos novamente pela fé. Romanos 5, ainda, nós lemos agora há pouco Romanos 5:12, Romanos 5:14, ele diz: porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos tornaram-se justos. Por meio de Jesus podemos ser feitos justos. E essa justificação ocorre pela fé. Mas, pastor, então antes havia os sacrifícios e os sacrifícios eram o que justificava as pessoas. Não. Paulo vai dizer aos irmãos em Gálatas, por exemplo, exatamente isto. Ele vai dizer, tanto aos irmãos de Roma, quanto aos irmãos de Gálatas, que Abraão, o nosso pai da fé, aquele que primeiro encontrou com Deus e ouviu Deus e foi chamado por Deus, que mesmo ele foi também justificado pela fé. Romanos capítulo 4, do verso 1 a 8 diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, segundo o seu próprio esforço? Porque se Abraão foi justificado por obras, por aquilo que fez, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aqui Paulo está a citar o Salmo número 32, um dos meus salmos favoritos. Mas ele não escreve isto apenas aos irmãos de Roma, escreve também aos irmãos de Gálatas. No capítulo 3, do verso 6 a 8, Paulo vai dizer: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Pastor, então, por que estamos aqui então hoje? Por que estamos hoje aqui a apresentar um bebê? Por que vamos fazer uma apresentação de um bebê então? Já que nós não praticamos estas coisas, já que não é um sacrifício, já que não é a lei que o faz, por que o fazemos? Estamos voltando à velha aliança? Estamos a voltar à prática da lei? De maneira nenhuma. Como Paulo mesmo vai dizer novamente aos irmãos em Gálatas. Ó Gálatas insensatos, capítulo 3. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado pelo Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Novamente, meus irmãos, afirmo e reafirmo aos irmãos: nós não estamos a voltar à prática da lei. Continuamos e continuaremos a crer na salvação pela fé. Na primeira pregação, Pedro, logo após a ascensão de Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós ouvimos Pedro dizer: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos então, irmãos? Pedro havia acabado de falar sobre Jesus, quem Jesus é, o que veio fazer. Então aqueles homens consternados perguntavam a eles: o que faremos então? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, que é a salvação em Cristo Jesus. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Que atuais estas palavras: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Percebam? Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Os que aceitaram a palavra foram batizados. Pedro diz: arrependam-se e sejam batizados. Irmãos, como falamos, o batismo é, portanto, um exercício público de fé. É a demonstração pública daquele que já arrependeu-se dos seus pecados e já submeteu-se ao senhorio de Jesus. E então expressa, exercita a sua fé de forma pública ao ser batizado publicamente como testemunho daquilo que já se passou em sua vida. Por isso nós não batizamos crianças pequenas. Esta primeira introdução para perceber aquilo que estamos a fazer hoje e porque é que nós não batizamos crianças. Porque queremos, e a palavra assim nos ensina, que é preciso haver arrependimento.
E como é que a pequena Miriam hoje poderia arrepender-se? Como que ela poderia expressar qualquer arrependimento? Não é possível. E, portanto, não é possível batizá-la. Não é possível cumprirmos as exigências bíblicas para sermos, então, assim fiéis à palavra do Senhor. O que é, portanto, então, este momento que faremos? Este momento que faremos é um momento em que faremos aqui 3 coisas. E peço que os irmãos estejam especialmente atentos. Porque uma destas coisas envolve a cada um de vós que cá está esta manhã. E não apenas cada um de vós, mas envolve-nos a todos como igreja, como comunidade, como Igreja Batista de Portimão, com uma grande responsabilidade. Faremos hoje 3 coisas. A primeira delas, obviamente, como os irmãos bem imaginam, é que este momento é o momento em que haveremos de orar pela pequena Miriam. Para que a graça de Deus, no seu devido tempo, a encontre. E que ela venha então reconhecer a sua condição pecadora e render-se diante do senhorio de Jesus. Nós oraremos por ela hoje desta forma. Esta é a nossa oração e será a nossa oração hoje. Pois, novamente, como Paulo diz aos irmãos em Roma, no capítulo 3, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, cada um de nós. E o nosso desejo verdadeiro é que a pequena Miriam venha a conhecer a glória de Deus, venha então a crer pela fé em Jesus. Ou ainda, como o salmista no Salmo 51 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Verso 5. O salmista assume, reconhece algo fundamental. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista não está a falar que a sua mãe o concebeu em pecado, no sentido de que talvez tenha tido uma relação extraconjugal, ou que talvez tenha tido engravidado antes mesmo de casar-se, ou que ele não era filho do pai dele, ou qualquer outra situação assim. O que ele reconhece simplesmente é que a condição de sua mãe era a condição de pecadora e que ele foi concebido, portanto, nesta condição como filho também de Adão, descendente de Adão e, portanto, ele mesmo nascido na iniquidade. Por isso ele clama no começo do Salmo a dizer: Senhor, lembra-te de mim, apaga os meus pecados, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Mas isto, meus irmãos, seria pouco. Concordam comigo? Eu acho que seria pouco. Eu acho que seria pouco apenas orarmos hoje pela Miriam, pedir que o Senhor a abençoe e a seu tempo revele-se a ela. Seria pouco. Eu creio que podemos fazer mais. E a segunda coisa, portanto, que faremos, e que não só pode, mas deve ser feita, é reconhecermos que o papel primário de apresentá-la a Jesus é de sua família, nomeadamente de seus pais, do seu pai e de sua mãe, e que é por meio do seu testemunho aquilo que dizem, lembrem-se, não é? E de sua vida com Cristo, que a pequena Miriam aprenderá sobre Jesus e sobre a vida cristã na sua primeira infância. Muito mais do que... E é importante que esteja na igreja, é importante que venha à igreja, é importante que participe nas classes,
Mas a irmã Célia, que tem experiência em ensinar crianças, as irmãs e os irmãos que têm experiência em ensinar crianças na igreja, a Andressa, podem testemunhar muito bem, se alguém ainda tiver dúvida, de que nós fazemos um trabalho, um grande esforço para ensinar às nossas crianças os valores da Bíblia, e muitas vezes somos surpreendidos quando fazemos perguntas na classe e as crianças respondem algo que nós... Ok, muito bem. Ouviram isto em outro lado. Ouviram isto em casa, se calhar. Talvez não com palavras, mas talvez com a atitude, com a maneira de agir, com a forma de tomar decisões que a família tem. E assim aprendem na sua primeira infância, por meio do exemplo, mais do que pela palavra, por meio daquilo que vem de facto acontecer. Ela só aprenderá o quanto eles conseguirem e souberem e viverem. Ela não conseguirá aprender mais do que isto em sua primeira infância. E ela só amará a Jesus ao ver os seus pais amarem e relacionarem-se com Jesus. Ela só aprenderá o valor e a importância de conhecer a palavra de Deus e de orar, na medida em que vê seus pais amarem a Deus, amarem a sua palavra, relacionarem-se com Jesus e orarem. Senão, nenhum esforço extra será de grande valor. A palavra diz em Provérbios 22, verso 6, um texto muito conhecido: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É uma idade fundamental. Por isso temos investido nas crianças da nossa igreja. Por isso continuaremos a investir nas crianças de nossa igreja. Neste sentido, então, a segunda coisa que faremos é orar. Agora já não mais pela manhã, mas orar também por seus pais. Orar para que o Senhor os fortaleça e que o Senhor os dê sabedoria, para que caminhem de tal maneira próximos a Jesus, que Ele mesmo, Jesus, os encha de todo o fruto do Espírito. E porquê todo o fruto do Espírito? Se os irmãos lembrarem, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor. Os pais precisam estar cheios de todo amor. Sim ou não? Ah, muito bem. Os pais precisam estar cheios de toda alegria. Sim ou não? Sim. Os pais precisam estar cheios de paz. Esta é de forma especial. Precisam estar cheios de longanimidade. Precisam estar cheios de benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Certamente sim. E a palavra nos diz que este é o fruto do Espírito. Portanto, oramos e oraremos para que o Espírito Santo de Deus frutifique na vida de seus pais. Para que então, por meio do fruto da vida de seus pais, este fruto, e os irmãos lembram-se a função do fruto. Não vou dar uma aula de biologia, não é a minha especialidade, nem haveria, provavelmente cometeria aqui grandes equívocos. Mas, se formos por conhecimento mesmo comum, uma árvore, ela dá fruto. E o fruto, ele, em geral, que há alguns frutos que não, mas a sua maioria, traz dentro a semente. E esta semente é a que, ao cair ao solo, possibilitará que nasça uma nova árvore. Portanto, da mesma forma com os pais, aquilo que nasce no coração dos filhos nada mais é do que a semente que está dentro do fruto que cai de suas próprias vidas.
Portanto, aquilo que cresce na vida dos filhos é aquilo que é semeado pelos frutos da vida dos pais. Por isso, a nossa oração pelos pais é que deem fruto do Espírito, para que então o fruto do Espírito, ao cair em terra na vida da Miriam, essa semente possa brotar pelo poder do Espírito Santo de Deus, e ela também possa conhecer a Jesus e frutificar a seu tempo. E por último, e não menos importante, a parte que falei aos irmãos. Apresentaremos a Miriam, não a Deus, porque a Deus ela não precisa ser apresentada, como diz o salmista Davi: ó Senhor, Tu entristeceste a mim desde o ventre da minha mãe. Conheces todo o meu pensar, antes da palavra chegar à boca já a conheces toda. Conheces o meu deitar, o meu levantar. Deus já conhece a pequena Miriam. Portanto, não apresentamos a Miriam a Deus. Apresentamos a Miriam à Igreja do Senhor, a esta comunidade que aqui se reúne. E por que o fazemos? O fazemos para relembrar a Igreja de sua responsabilidade. Responsabilidade de caminhar com ela. De não apenas, como falamos que faríamos agora, que é orar por ela, não apenas orar por ela neste momento, mas de manter-se a orar por ela e sua salvação todos os dias até que ela conheça Jesus. Que grande responsabilidade! Hoje, cada um dos irmãos que aqui veio, cada um dos irmãos que nos assiste em direto também, não podem escapar. Aqueles que assistirem depois também. E aqueles que são membros da nossa igreja, mas mesmo que não tenham vindo, não tenham assistido, têm a mesma responsabilidade de orar pela pequena Miriam. Mas não apenas orar, porque também é pouco. Podemos fazer mais e a Bíblia nos diz que devemos fazer mais. Devemos servi-la e devemos dar a ela testemunho de vida com o Senhor e de sabedoria. Porque assim como falamos dos frutos da vida dos pais, que o fruto da vida de seus pais é que cai na terra de sua vida, da pequena Miriam, também os frutos da vida de cada um dos irmãos. Porque não pensem, meus irmãos, e quem tem filhos pequenos sabe bem do que estou a falar. As crianças percebem coisas que às vezes nós adultos não percebemos. E às vezes nos fazem perguntas bastante constrangedoras. Papá, por que aquela pessoa falou assim com aquela outra? Não é para ser assim, não é? Papai não ensinou-me que não se deve dizer assim? Ou não se deve falar assim? Ou não se deve fazer assim? Portanto, nós também temos uma responsabilidade enorme. Porque os frutos de nossas vidas também caem na terra da vida dos nossos pequeninos. E também frutificam em suas vidas. E qual o fruto que está a crescer na vida das nossas crianças? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Ou são outros frutos? Frutos do nosso esforço e da nossa carne. Nós devemos ser um exemplo vivo de caminhada cristã para a pequena Miriam, onde ela venha a aprender o verdadeiro Evangelho por meio do ensino, mas também por meio dos testemunhos vivos de transformação do poder de Deus na vida de cada um dos irmãos. E se assim não for, ai vós.
Tiago, no capítulo 5, verso 16, diz assim: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Por isso, então, meus irmãos, esta responsabilidade é de todos. Assumimos como igreja hoje a responsabilidade de caminhar com a pequena Miriam, de orar por sua vida, de agir, de semear em sua vida. Por isso é que também há uma outra diferença. Por isso é que também, quando apresentamos um bebê na igreja, nós não temos madrinhas e padrinhos. Por uma razão muito simples. Porque nós não queremos que esta responsabilidade seja de uma ou de duas pessoas. Esta responsabilidade é de todos nós. Todos nós somos responsáveis pela vida da pequena Miriam a partir do dia de hoje. E talvez alguns vão dizer: pastor, mas isto é impossível. É impossível. E é a isto que Deus nos chama, é a isto que Jesus nos chama. A viver o impossível no seu poder. Na dependência dele. Porque eu sei, como pastor da igreja, que haverão dias em que se calhar a Miriam dirá: mas aquilo que o pastor fez, ou aquilo que o pastor disse, ou aquilo que... E ela vai questionar-se. Porque eu sou um pecador. Em caminho de santificação. E o que eu estou a dizer é que não é que precisam ser perfeitos. Porque se tentarem, falharão. E se tentarem mostrar uma vida, ou disserem a ela que ela precisa ter uma vida perfeita, falharão e a levarão a falhar e a levarão a uma frustração enorme. Mas o que precisam testemunhar a pequena Miriam é uma vida de piedade. Uma vida de arrependimento, como a palavra de Deus nos chama. Uma vida que reconhece: eu sou falho. E continuarei a falhar. Mas o meu desejo profundo é ser transformado pelo poder de Deus. É ser transformado pelo poder de Jesus. E viver em comunhão com Ele, de tal maneira que Ele viva a sua vida em mim. Para que então, pelo fruto do Espírito, este fruto do Espírito possa ser o fruto que semeamos na vida da Miriam e na vida de cada uma de nossas crianças. Que a igreja seja um sítio de alegria. Como ontem estávamos a conduzir e a Ana virava-se para mim e para a Andressa e dizia: nós vamos à igreja? Eu quero ir à igreja. Nós dizemos: filha, hoje não há igreja. Mas eu quero ir à igreja. Não, filha, nós precisamos ir ao mercado, comprar algumas coisas, depois vamos para casa. Mas eu não quero ir para casa, eu quero ir para a igreja. Porque vê na igreja uma extensão da sua casa. Um sítio onde vai brincar, onde vai aprender, onde vai estar em família. E estão aí atrás a brincar agora. E que alegria que é. E que alegria é que nós perdemos. E quanto perdemos quando viemos como adultos à igreja. Não como crianças, que vêm aproveitar, que vêm usufruir daquilo que Deus tem a nos dizer nesta manhã, para louvar a Deus, brincar, rir, estar com a nossa família. Neste momento, então, finalmente, gostaria de chamar, então, a pequena Miriam, que não virá sozinha. Obviamente virá trazida hoje pela mamã.